Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Então, iniciamos o programa Mães Amorosas com Provérbios, palavras de sabedoria, e depois a leitura bíblica, oração e momentos de reflexão. Vamos para os provérbios. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Provérbios capítulo 15, versículo 20. Temos como título hoje, O Filho Sábio. No tocante à relação entre pais e filhos, não podemos negar que a sociedade atual encontra-se em conflito. Houve muitas críticas à educação à moda antiga, considerada extremamente repreensiva. Porém, isso deu lugar a uma educação extremamente liberal, em que a criança é tratada como um rei no trono, pois ela não pode ser contrariada para não causar traumas. Dessa forma, os pais se esqueceram de seu papel de educadores dos filhos. Não se pode mais repreender ou castigar os filhos, pois tudo gera trauma. É óbvio que temos de condenar os maus tratos. Os filhos precisam conhecer o amor, a amizade, o respeito, mas também precisam conhecer os limites que têm que respeitar em sua relação com outras pessoas, preparando-os para a vida em comunidade. A maioria dos conflitos tem origem na dificuldade de comunicação dentro de casa. Os filhos acham que os pais só sabem proibir e os pais acham que os filhos só pedem permissão para fazer o que querem. Isso gera a dificuldade dos pais em afirmar a sua autoridade e os filhos reclamam que os pais nunca entendem o que esperam. Nosso Deus nos trata como a filhos. Ele corrige e disciplina a quantos ama. Por outro lado, Deus é amor. Ele enviou seu Filho amado ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4, 9 e 10. Somente por meio do amor de Deus é que saberemos como cuidar dos filhos, educando-os na palavra de Deus e guardando-os na vida da igreja. Queridas ouvintes, tenham um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Bom dia a todos os ouvintes do programa Mães Amorosas. Daremos início a mais uma mensagem dessa semana. A leitura bíblica está em Mateus 16, versículo 25, 2 Coríntios 4, versículos 1 ao 4, Gálatas 4, 15, 17, Efésios 4, versículo 14, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11. Ler com oração.
Tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. O tema da mensagem de hoje é seguir a verdade em amor. Em nossa experiência, como luz, para ver nossa condição interior. E necessitamos da cruz para eliminar tudo o que é negativo. A cruz tem um efeito mortificador. Mateus capítulo 16, versículo 25. Não seja governado por sua vida da alma. Siga o Senhor com simplicidade. Siga de perto o ensinamento dos apóstolos e imergindo na palavra, inculcando-a no coração. Veja, na prática, o resultado de muita vida e bênção. Amém. A luz expôs a situação de muitos que diziam seguir o ministério do irmão Dong. Na prática, entretanto, em sua própria região, seguiam a palavra como isolavam os demais para não receberem ajuda da palavra profética e filtravam as palavras de acordo com a própria conveniência. Hoje, em relação às ferramentas que usamos, muita gente se incomoda com a pregação do Evangelho nas ruas para orar pelas pessoas e fazer comportagem, além da prática da imersão na palavra e dos gritos de guerra. Senhor Jesus, os adolescentes, por seguir de perto o falar atual, desenvolvem um sentido espiritual tão apurado que rapidamente percebe quando alguém fala algo fora da palavra profética. Eles são como um jovem Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11. Leiamos. Os irmãos e as igrejas que seguem de perto o que o Senhor está falando ficam firmes e saudáveis. Timóteo discernia as palavras e ações de Paulo, porque o acompanhava de perto, conhecia o propósito do seu coração, sabia que o apóstolo não estava fazendo uma obra-prima. Paulo tinha fé, mesmo quando a situação de uma igreja parecia perdida. Se hoje parece que tudo vai naufragar, saibamos que o Senhor preserva para si 7.000 que não se dobram a Baal. Timóteo viu longanimidade, paciência, perseverança e o amor de Paulo e foi testemunha de seus sofrimentos. Se agirmos como Timóteo, Satanás não terá armas contra nós. Deus entregou a Paulo um ministério do Espírito, não ministério da parte de homens. Ele não andava segundo as coisas vergonhosas que se ocultam. Muitos têm aparência de homens santos e espirituais, mas estão envolvidos com coisas sujas, repulsivas e nocivas. Paulo não andava com astúcia, nem usava de artifícios humanos para adulterar a palavra de Deus e ganhar o coração dos ouvintes. Suas palavras podiam ser confrontadas pela consciência dos irmãos que tinham a presença de Deus e testemunhavam que ele lutava pela manifestação da verdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Paulo primou pela verdade. Quando passou pela Galácia, na primeira viagem, ele estava adoentado, provavelmente de uma enfermidade nos olhos. Os Gálatas, que a princípio estava disposto a arrancar os próprios olhos para ser possível dá-los a Paulo, de repente, por causa de muitas palavras negativas proferidas pelos que tinham inveja do apóstolo e queriam distraí-los da palavra profética, foram enganados e passaram a ver Paulo como inimigo. Os enganadores queriam isolar os Gálatas de Paulo, impedindo-o de receber a palavra pura de Deus. Gálatas 4, 15, 17. O inimigo hoje continua a usar essa mesma tática para causar danos. Se buscarmos apenas palavras boas e não o que o Senhor realmente quer falar-nos, seremos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4, versículo 14.
Para não ser enganados, devemos seguir a verdade em amor. A verdade é a palavra profética que o Senhor está falando conosco. A palavra de Cristo tem como base o amor. E o resultado é que essa própria palavra nos une. Aleluia. O amor é o único elemento capaz de nos unir e nos edificar juntos. Seguir a verdade em amor é suficiente para preservar-nos e fazer-nos crescer naquele que é a cabeça, Cristo, sim, levar-nos a ser governados por Ele. Dessa forma, ao permitir que Cristo nos encabece e o corpo seja suprido, somos bem ajustados, coalescidos, entrelaçados com laços de amor para ser firmemente compactados. É esse o amor que nos edifica e efetua o crescimento do corpo de Cristo. Escreva a frase que mais tocou o seu coração e destaque o ponto-chave dessa frase que tocou o seu coração e ore, faça uma oração de acordo com o conteúdo destacado acima. Amém? Jesus Cristo é nosso Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Programa Mães Amorosas com o quadro Leitura Bíblica para você. Então, vamos ler hoje 1 Samuel, capítulo 26, 27 e 28. Oremos ao nosso Deus para Ele abrir os nossos olhos, o nosso coração e abrir a nossa mente para a compreensão, né? Então, amadas, vamos falar com Deus? Senhor Jesus, Tu és todo-poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor que está conosco todas as manhãs, o Senhor é a palavra viva, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é tudo que nós precisamos nesse começo de semana. Senhor, traz a Tua alegria para nós, traz o Seu consolo, o Seu conforto. Senhor, traz comida para nós nessa manhã, o maná, o pão da vida que alimenta, que nos dá energia e força para a gente começar a semana bem, cheia de Deus, cheia da palavra na nossa mente, nossa emoção seja inundada com a Tua vida maravilhosa e que a nossa vontade possa sempre escolher o Senhor. Senhor, encha-nos com a palavra da verdade do Evangelho. Fala conosco. Abençoa todas as irmãs, as suas casas, suas famílias, seus empregos, seus trabalhos, seus afazeres domésticos. Senhor, tudo que as irmãs colocarem a mão possa ser abençoado por Ti. Muito obrigado pela leitura de hoje. Dá entendimento para nós. Purifica nosso coração. Livra-nos de todo mal e dá-nos o pão de cada dia. Nós só pedimos isso para Ti, porque é só isso que nós precisamos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por ouvir as nossas orações. Então, querida irmã, bom dia para você. Eu comecei já conversando com vocês, não tem nem bom dia, né? Então, hoje realmente está corrido pra gente. Vamos lá então, abrir o nosso coração, a nossa mente, né? E a nossa Bíblia, né? E vamos ler 1 Samuel, capítulo 26. Outra vez, Davi poupa a vida de Saul. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Aquila, em frente de Jesimon? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif, em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Aquila, em frente de Jesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado.
Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: eu irei com você. Assim Davi e Abisai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água, e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: quem é você que está gritando para o rei? Davi respondeu: você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu o seu senhor, o rei? Porque alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Não é bom isso que você fez? Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer, vocês que não protegeram seu senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Saul outra vez se reconcilia com Davi. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é esta sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras desse seu servo. Se é o Senhor, Deus, que o está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor. Porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai e sirva outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe desta terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei. Volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu: aqui está a lança, ó rei. Que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la, e que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade. Porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor, assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que ele me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Davi outra vez com Aquis, rei de Gate, capítulo 27, versículo 1. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele.
Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, para que esse seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então, naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclaque. Por isso, Ziclaque pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com seus homens e eles atacavam os jesuritas, os gersitas e os amalequitas, porque esses eram os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos anunciem, dizendo: é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo, de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Capítulo 28. Saul consulta a médium de Endor. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto esse seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso, você será meu guarda pessoal, para sempre. Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez, eliminou da terra os médiuns e adivinhos, então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim, já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você
o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém, outro que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor, não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: Veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma, para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: Não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram. E então ele concordou. Levantou-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. E trouxe a comida a Saul e os seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Puxa vida, né? Senhor Jesus, Saul começou bem, né, no seu reinado. Mas ele tem uma característica aqui, né, de desobediência. E pelo fato dele não obedecer às palavras do Senhor e também às palavras do Senhor dita por Samuel, o Senhor tornou-se seu inimigo. Olha só, que coisa, né? E já havia ungido alguém que tivesse o seu coração, que era o rei Davi, né? Mas o rei Davi ainda não tinha recebido o reinado, né? E uma característica de Davi é a obediência. Então, olha o contraste, né, do rei Saul com o rei Davi. Davi não toca no ungido do Senhor, né? Ele teve oportunidade, né? Primeiro, ele teve a oportunidade de cortar o manto de Davi, né, quando ele estava na caverna de Adulão, né? E também agora ele teve a oportunidade, né, de pegar a lança, né, e a água que estava na cabeça de Saul, pertinho da cabeça de Saul, e ele não o matou, né, porque certamente se alguém tivesse que fazer justiça, seria o próprio Deus. Então ele diz, se o Senhor quiser, o Senhor é quem vai agir, né? Mas eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque quem toca no ungido do Senhor não fica inocente. Então ele sabia da seriedade, né? Do castigo que viria sobre ele se ele desrespeitasse, né, o seu Senhor, Saul, né? E nós vemos agora Saul ultrapassando todos os limites, né? Eu quero dar uma referência para você sobre o que ele fez agora. Ele vai consultar uma médium, né, uma adivinha, para saber de Samuel, porque Samuel já havia morrido, né? E essa mulher, ela fazia necromancia, ou seja, ela falava com os mortos, né? E ele próprio já havia decretado uma lei para eliminar todos os médios e adivinhos, né? E ele mesmo agora quebrou a própria lei que ele estabeleceu. E o que é pior, ele ultrapassa uma ordem do Senhor, ele desobedece uma ordem do Senhor. Eu quero que você guarde essa referência, tá? Eu consultei na palavra, né? E descobri um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao 13, para explicar para vocês o que Saul fez, tá? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Contra os adivinhos e feiticeiros. Versículo 9, vou ler a partir do 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der,
Não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, tá? Eu vou ler o 14 também. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa, tá? Então, há uma lei aqui, né, estabelecida por Deus, que eles não deveriam ter os costumes dos povos que habitavam naquela terra, né? Que procuravam a outros deuses e usavam práticas malignas, né? E essa médium, né? Ela fazia algo que era abominável ao Senhor. Então, Saul não tinha mais a presença do Senhor, né? Não tinha mais. Samuel fala para ele, né? Deus agora é teu inimigo e amanhã você vai morrer. Vai morrer você e os seus filhos. Porque você desobedeceu o Senhor. Então, irmãs, isso tudo é uma lição pra gente, né, irmãs? Nós somos o povo de Deus. Nós não buscamos essas coisas malignas que são abominações para o Senhor, né? E Saul fez isso e por isso o Senhor não suportou mais. E Saul, ele morreu no dia seguinte, como nós vamos ver amanhã, tá certo? Amadas irmãs, a palavra é maravilhosa. Eu lembro que quando eu criança, tinha circos na cidade, né? E havia muitas ciganas e elas liam as mãos das pessoas, né? Isso é algo de feitiçaria, é algo que é abominável aos olhos do Senhor, né? Então, um prognosticador, né? Eu vou falar o seu futuro, né? E ler a sua mão. Então, isso é uma prática de pessoas que não têm Deus, né? E muitas e todas essas práticas aqui que foi falado, né? Nós não devemos nem passar perto, tá certo? Porque nós consultamos o único Deus, o Deus verdadeiro, né? O nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele a obediência, né? Então, Saul pecou por não obedecer ao Senhor, né? Senhor Jesus, que nós possamos ser filhas e filhas obedientes ao Senhor. Isso só vai trazer bênção para nós. Por isso que Davi foi tão abençoado, porque ele obedeceu, né, ao Senhor. Deus abençoe vocês. Que Deus dê um espírito de obediência para todas nós, né? Que nós possamos sempre agradar o nosso Senhor. Que essas histórias sejam para nós como um pano de fundo, mostrando nós mesmos, né? Quem somos nós mesmos, né? E como que nós podemos evitar cair nessas situações aí de desobediência, amém? O Senhor proteja o nosso coração, né, irmãs? De toda a ambição e de todas as coisas malignas. Não vamos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, amém? Fiquem agora com a irmã Lene e amanhã tem mais. Deus abençoe as irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 118, versículos de 1 até o 29, Provérbios capítulo 15, versículos 24 até 28, Evangelho de João capítulo 12, versículos 12 até 36, começando com os Salmos capítulo 118. A alegria dos justos pela salvação. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar.
Por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinho foram queimados. Em nome do Senhor a destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Agora, Provérbios, capítulo 15, versículos 24 até o 28. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 12. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não tema, filho de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo.
E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia! Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Ser gentil e aprender a orar. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Por favor, querida, obrigada. Aparentemente frases simples e até desnecessárias para alguns, quem sabe, mas são indispensáveis para quem deseja manter o frescor de amizade e o respeito mútuo no casamento. Após alguns anos de relacionamento conjugal, podemos pensar que a pessoa com quem nos casamos é obrigada a servir-nos. Esquecemos, talvez, que pedir por favor é gentil, e ser gentil é uma característica de quem é grande. Deus, por exemplo, ama muito cada um de nós, porém não nos obriga a buscá-lo. Também não exige que o sigamos. Ao contrário, lemos nas Escrituras: se alguém quer vir após mim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Se somos gentis até com as pessoas estranhas, por que não ser com a pessoa com que nos casamos? Outra coisa muito importante é agradecer. Por natureza, somos mal agradecidos. Facilmente nos lembramos por muito tempo de faltas ou erros que outros cometem contra nós, mas dos benefícios recebidos, fácil e rapidamente nos esquecemos. Com o passar dos anos, vamos parando de agradecer as mínimas coisas que nos são feitas pela pessoa amada e começamos a pensar que ela nada mais fez do que a obrigação. Tornamo-nos assim extremamente exigentes e muito, muito mal agradecidos. O verdadeiro amor nada exige da pessoa amada, mas se dá por ela e lhe é agradecido. Por amar-nos, Jesus deu-se a si mesmo por nós. Por amá-lo, entregamo-nos a ele. Portanto, aproveitemos cada pequena situação para demonstrar nossa gratidão a quem amamos e que muito tem feito por nós. Ó Senhor Jesus, torna-nos pessoas gentis, Senhor. Pessoas, Senhor, que são agradecidas, que valorizam a pessoa que está ao nosso lado, que age de maneira adequada, que não é exigente, mas que se entrega. Senhor, dá-nos tal coração. Queremos ser como o Senhor é. O Senhor é o nosso modelo, Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Em nossa vida matrimonial, precisamos adquirir o hábito de parar e orar com o cônjuge. Ó Senhor Jesus, Tu és tudo o que precisamos. Senhor, Te louvamos porque a graça procede de Ti e porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Reconhecemos que sem a Tua presença jamais seríamos felizes e que sem a Tua bênção jamais conseguiríamos avançar juntos. Senhor Jesus, nosso nossa oração a Ti é para suplicar que nos mostres, a cada instante, que tudo procede da Tua graça e de Teu amor. Pedimos, Senhor, a Ti, que nos venha abrir os olhos para que vejamos o tamanho da nossa responsabilidade e quão grande é o desafio de ser marido e mulher que expressem e glorifiquem a Ti no dia a dia. Senhor, mostra-nos que nosso relacionamento conjugal pode ser cheio de felicidade, mesmo passando por dificuldades. Senhor, concede-nos também Tua bênção, para que possamos ter no coração um desejo de aprender, em cada momento,
como nos ajustar e lidar com nossas diferenças. Capacita-nos a ver que nossa natureza adâmica, danificada com a queda do homem, não nos pode ajudar e ainda atrapalha o agir do Senhor na nossa vida. Senhor Jesus, apenas pela Tua graça podemos nos tornar marido e mulher adequados e aprender a glorificar Teu nome diariamente em toda situação. Ó Senhor Jesus, que nosso casamento apenas engrandeça Teu nome e nunca envergonhe a Ti. Que aqueles que ainda não creem em Ti jamais tenham motivo para escarnecer do Teu nome ou mesmo blasfemar contra Ti por causa de uma conduta inadequada da nossa parte. Senhor, que nossa união manifeste o que é ser um marido que pela graça carrega a responsabilidade da casa, representa a Ti como verdadeiro cabeça da esposa e expressando Teu amor por ela de maneira prática e real. Que nosso casamento manifeste também o que é ser uma esposa sábia e submissa, que edifica um lar cheio de harmonia. Oh, querido Senhor, em nosso relacionamento conjugal, desejamos expressar Teu amor, Tua autoridade e Tuas virtudes humanas elevadas. Dá-nos mais da Tua graça e da Tua bênção, a fim de que possamos exercer com êxito nossas respectivas funções. Senhor, dai-nos mais fome de Tua palavra. Queremos amar a Tua palavra assim como amamos a Ti, pois somente por meio dela podemos entender Tua vontade e praticá-la. Senhor, entregamo-nos em Tuas mãos. Que nossa vida, viver e trabalho de nossas mãos possam glorificar-Te dia após dia. Ó Senhor Jesus, mostra-nos nossas falhas, conduz-nos sempre ao arrependimento e perdoa-nos. Supre-nos com Tua rica vida e cresce mais em nós. Usa-nos para o cumprimento do Teu plano eterno. Senhor, agradecemos-Te por ouvir nossa oração, ao nome bendito de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes. Deus abençoe a vocês, as irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que me concede, por morrer na cruz, salvar nossos pecados, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, perdoa nossas falhas. Vai adiante o mundo inteiro, o Brasil, os estrangeiros. Acampe seus anjos nos lugares onde há guerras. Proteja todas as famílias, os animais. Ó Senhor Jesus, todas as irmãs, todos os ouvintes, suas casas, a saúde, os casamentos, seus filhos, seus familiares, seus inventários. Ó Senhor Jesus, na cidade de Caetité, região e municípios, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os estudantes, todos os jovens, adolescentes, todas as crianças, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todas moradores de rua, todas as pessoas desamparadas, todas que estão desabrigadas, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, todos os postos de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde. Ó Senhor Jesus, todas as UTI, todas as CTI. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, vai adiante, Senhor. Todas as pessoas que estão internadas, todas que estão entubadas, estão isoladas, todas que estão na fila de um transplante, todas que fizeram cirurgia, todas que vão fazer cirurgia, que estão na fila de espera, todas que estão acamadas em casa.
Abençoa todos que estão com problema na família, uma dificuldade. Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão em linha de frente, todos os bombeiros, todos os militares, toda a marinha. Senhor Jesus, todas as pessoas que perderam, estão perdendo seus entes queridos todos os dias. Conforte o coração dos seus familiares, Senhor. Abençoa minha família, abençoa minha casa, meus filhos, meu pão de cada dia. Obrigado pelas orações, obrigada pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Amém.